Olá, bom dia. Deus te abençoe no nome de Jesus. Mais um final de semana, hoje sábado da Páscoa. Estamos aqui para conversar um pouquinho com você. E eu fiz duas perguntas para vocês do grupo Viva Teu Refúgio, Senhor, e da página Refúgio de Paz, e para os meus amigos no Facebook e no Instagram. Onde estaria Jesus agora? O que estaria ele fazendo por mim e por você nesse momento? Se ele morreu ontem, na sexta-feira, hoje, onde ele estaria? Você sabe dizer? Foi isso que o Espírito Santo mandou falar com vocês hoje. Eu fico todo arrepiado só de falar isso, porque é tão bacana a gente ter revelação do Espírito de Deus para poder falar para as pessoas. E Deus mandou dizer para você uma coisa: Ele era o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Então Jesus, por isso que eu pus anteontem, porque a nossa Páscoa não seja só de cordeiro, não seja só de coelho, mas seja de cordeiro, e que nós possamos ensinar os nossos filhos e a nós mesmos a ideia do cordeiro. Por que o cordeiro? Porque Jesus foi o sacrifício vivo, suficiente para perdoar, para acabar com os meus e com os teus pecados, porque ele não tinha pecado, foi por isso que ele nasceu de uma virgem, por isso que ele veio e aceitou ser o sacrifício perfeito. O que é isso, o sacrifício perfeito, Renato? A gente sempre fala só da cruz, não fala de outra coisa, é verdade, mas o Espírito Santo mandou falar que ele é o sacrifício perfeito. E atenção, sacrifício único, perfeito e suficiente. Por isso que você não precisa morrer 2, 3 vezes, reencarnar, voltar para a terra para pagar teus pecados, porque já quem é cristão já acabou. Depois que ele morreu, a sangue de Cristo faz com que nós tenhamos um livre acesso na presença de Deus. Mas ele, depois que morreu, ele foi até a mansão dos mortos. Sabe até onde é que ele foi? Ele foi até o inferno, nas profundezas da terra, diz a Bíblia, lá no coração da terra, no fogo do inferno. Sabe por que ele teve que ir lá? Porque antigamente Jesus veio para cumprir o Novo e o Velho Testamento, veio para cumprir a lei. E ele tinha como um sacrifício perfeito ser queimado, porque todos os animais que eram queimados, mortos, derramamento de sangue, e depois deviam ser queimados para purificar todas as impurezas. Então ele morreu, sofreu pelas dores dele, nós fomos curados, nós fomos salvos, mas ele também fez a perfeição do sacrifício para acabar com toda a bobagem de você buscar em santos, você buscar em penitências, buscar em mortos alguma coisa para redimir seus pecados, porque ele foi o sacrifício. Ele, ao ir até o inferno, lá ele foi queimado pelo fogo, mas ele subsistiu à segunda morte, a morte eterna, que é o fogo eterno. O que ele fez? Ele foi lá, pegou a chave da morte. Então, nesse momento, saiba você que ele estaria lá no inferno, lutando por mim e por você, para purificar os meus pecados, mesmo aquele que nós vamos cometer ainda. Os que nós cometemos já pagou, e os que nós vamos cometer também, por isso que ele nos dá esse livre acesso. Então, que você entenda que nesse momento, Jesus estaria no inferno, lá junto com todos os mortos, inclusive quando ele subiu aos céus, depois que ele venceu a morte, diz a palavra que ele leva junto o cativeiro. Então amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre a ressurreição, não sobre reencarnação. Então a morte de Cristo acaba com tudo isso que os cristãos ainda não sabem, que só a morte de Cristo, só a cruz de Cristo, só o coelhinho da Páscoa. Não, ele é o cordeiro que foi imolado, foi morto, mas foi queimado pelo fogo no inferno, mas venceu o fogo do inferno. Então onde estaria Jesus hoje? Estaria lá no inferno, sendo queimado por mim e por você. Porque ele mesmo disse que todos nós seríamos queimados, salgados pelo fogo. E foi isso que ele fez. Ele, através do fogo dele, da morte dele, me arrepia. Quando ele morreu, ele estando lá, ele foi queimado. Então Jesus fala, vocês serão salgados pelo fogo. Então, e o sal dá sabor. Ou seja, a partir do momento que ele morreu lá no inferno, essa queimadura, tudo que aconteceu, todas as impurezas nossas, nos deram sabor de vida, porque nós temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso único Salvador. Então, que você possa entender duas palavras nesse sábado de Páscoa: o fogo e o sangue. O sangue caiu sobre nós, limpa, como diz na palavra, o sangue que limpa todos os pecados, limpou, mas ele também foi purificado como um principal, como definitivo, guarda essa palavra, definitivo sacrifício. Por isso que ele é o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. Aceitando a ele, tenemos isso tudo pago, não precisamos. E ele depois ressurgiu. Não reencarnou, ele ressuscitou com o seu corpo glorificado para dar vida. E ele está vivo hoje, e é por isso que você deve pensar, onde estaria ele? Lá no inferno, pagando os meus pecados,
correndo a chave da morte para me dar a chave da vida eterna. Por isso, eu e você devemos dizer nesse sábado, nesse momento, que a Ele toda a glória, toda a majestade, todo o domínio e toda a autoridade, porque Ele é o único que tem autoridade. Então, vamos consultar os Deus dos vivos, vamos consultar a Jesus, que é o Cristo. Sabe por que Cristo? Porque Ele foi ungido como nosso. Ele já era Jesus, já era Deus conosco, mas depois Ele passou a ser o Cristo que foi o sacrifício vivo, que era ungido por Deus para nos dar livre acesso até a eternidade. Que você possa ter entendido o sangue e o fogo, que você possa ter entendido onde estaria ele hoje no sábado, lá brigando com a morte, brigando pelos meus e pelos teus pecados. Isso faz com que nós valorizemos mais essa história do Cordeiro e não tão o bonitinho coelho da Páscoa. Que você tenha uma boa Páscoa, sim, tenha, bacana, mas que você tenha um bom entendimento, que nesse momento ele estaria lutando por mim e por você. Não faça da morte de Jesus uma brincadeira, não busquem espíritos de mortes, não busquem outras coisas em santos, em imagens, não faça da morte de Jesus uma bobagem. Vamos ser predicadores daquilo que nós cremos, ok? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E Ele está lá vencendo por mim e por você todos os meus e os teus pecados. Que a Ele toda a glória, toda, de novo, volta a falar, toda a majestade, todo o domínio e toda a autoridade. Só Ele, o sacrifício único, vivo e definitivo contra todos os nossos pecados. Que Deus te abençoe. Amanhã eu vou falar alguma coisa sobre a ressurreição, não sobre a reencarnação, sobre a ressurreição, porque ele ressurgiu dos mortos e depois ele foi lá para o céu e nos fez sacerdotes com ele. Deus te abençoe no nome de Jesus.